Olá, fera! Duduzinho na área. Olha, professor Eduardo Alves de Linguagens, estamos de volta. Na aula anterior, começamos a falar das funções de linguagem, as funções comunicativas do texto. Na aula passada, falamos da função referencial, uma função muito importante e que aparece muito na prova do Enem. Agora, falaremos da função conativa. Falamos de função conativa, também chamada, ela é conhecida também por função apelativa. Dá uma olhada lá na tela. Função conativa da linguagem. A função conativa, ela também muito presente nas nossas vidas, assim como a função referencial. A função conativa, olha lá, é o recurso amplamente utilizado em textos que tem como intenção convencer o destinatário da mensagem. Vem comigo. Preste atenção. Função conativa ou apelativa, o autor, ao produzir o texto, a preocupação dele é com o receptor. Então, o foco do autor, ao escrever, ao produzir o texto, é exatamente com o interlocutor, com o receptor. Ele tenta ganhar adesão e mexer com o psicológico do interlocutor. Ok? Então, ó, é a função da propaganda, dos anúncios, dos textos injuntivos. Então, quando você está diante de um texto injuntivo, né, um texto institucional, inevitavelmente você está diante da função conativa. O Exame Nacional do Ensino Médio vinha trabalhando, né, há pouco, eles usavam muitas imagens na prova, isso logo no começo. Há pouco, eles começaram a trabalhar textos na linguagem mais o quê? Uma linguagem verbal. Eles foram retirando imagens, textos multimodais, eles foram retirando da prova. Por quê? Para fazer com que o candidato leia e se desgaste mais. Mas, ó, apareceu na prova imagem, e você perceber que é uma propaganda, não é? Que é um anúncio publicitário, então você já sabe que a função que aparece ali, a função que prevalece é a função que é apelativa, a função conativa. Só que essa função conativa, ela não aparece só em propagandas, tá? Não. Ela pode aparecer também, por exemplo, em textos de autoajuda, os textos injuntivos, textos escritos, horóscopo. O gênero horóscopo, você vai encontrar verbos no modo imperativo. Então, uma das características da função conativa é a presença de verbos no modo imperativo. O verbo no modo imperativo, como também verbos no infinitivo. No infinitivo, professor, sim, os verbos no modo infinitivo, muitas vezes eles substituem verbos no imperativo. O imperativo é aquele modo que apresenta uma ordem ou uma súplica, um pedido. Então, isso é muito comum nos textos, né, injuntivos. Então, o texto injuntivo, evidentemente, vai predominar a função o quê? Conativa ou apelativa. Dá uma olhada lá. Aí eu coloquei, ó, quando escrevemos um texto, nossas intenções ficam evidentes. Isso é claro, né? A intencionalidade sempre vai aparecer. Para que isso aconteça, adequando nossa linguagem para atender a um objetivo específico de comunicação. Então, fera, vem cá, vem comigo. Todo texto que a gente produz, não é? Nenhum texto ele vem do nada. Todo texto ele é intencional, há uma intencionalidade. Então, há pouco uma aluna me perguntou o seguinte: professor, dentro de um texto pode existir mais de uma função da linguagem? Claro que pode. Vai depender muito da capacidade do autor e da intenção dele também. Então, ó, você pode pegar um texto com mais de uma função da linguagem. Você pode encontrar um texto com uma função referencial, com uma função apelativa, com uma função metalinguística, tá? E trechos com função poética também, mas uma delas vai predominar. Aí você tem que dizer o que é que o autor pretende com esse texto, o que é que o autor quer. Até porque quem manda no texto é quem escreve, não é quem lê. Ok? Então tem que ficar muito ligado aí. Vou passar aqui, dá uma olhada lá. Eu já apontei aí um texto, isso é um texto multimodal. Olha lá, está no slide. É uma imagem? Sim. A imagem você vê que é um referencial daí. A imagem
o chocolate está no centro do texto. Tá? Agora presta atenção, eu chamo de referente textual. Agora vem comigo, fera. Quando a gente fala referente, há dois tipos de referência. O referente, que ele se refere ao contexto, quando ele fala dos elementos da comunicação, tá? Que é o contexto. E existe o referente textual, que é o substantivo. E todo texto tem um referente, ele parte de um referente. Quando o autor escreve, ele escreve partindo sempre de um referente, de um substantivo. Então, quando eu falo referente aí, é o substantivo. Qual é o substantivo? O chocolate, que está no centro, ok? Do texto. Então, isso é um texto multimodal. Por quê? Porque existe a linguagem verbal e não verbal. Você já assistiu essa aula antes. E ele diz assim, ó, no texto. Tá com raiva do namorado? Ele faz uma pergunta. E outra, observe que ele usa tá. Isso é linguagem coloquial. Fera, preste atenção. O texto publicitário, ele admite a linguagem coloquial, a linguagem espontânea, sem a preocupação do certo e do errado. Isso é uma forma, né, de dar uma expressividade maior ao texto e chamar a atenção e ganhar adesão do leitor. Tá? Então, é um texto que admite a linguagem coloquial. Normalmente, ele foge da norma padrão, tá? Para atingir a massa. Então, quando ele diz tá com raiva do namorado, veja que tá. Tá, você pode marcar isso aí como uma linguagem coloquial. Morde aqui, quando ele diz morde, veja que ele está usando o verbo no modo imperativo. Então, esse texto aí, ele apresenta as características da função conativa da linguagem. Então, o foco está no receptor. Ok? Então, foi uma propaganda. E lá embaixo ele diz o seguinte. Serenata de amor, não tem mau humor que resista. Finaliza o texto aí, tá? Isso é um texto publicitário. E dá uma olhada nas características aí. Olha lá as características. Essas características são muito importantes. Como eu mostrei na aula anterior, as características da função referencial, as características da função apelativa também você tem que saber. Porque existem questões na prova do Enem e também no SSA 3, no Sistema Seriado de Avaliação da UPE, que ele joga uma questão assim, né, ele pede as características. Então, você tem que ter o domínio das características da função. Não basta você dizer, não, isso é uma função referencial, não, isso é uma função conativa. Não, você precisa dominá-las, você precisa conhecer as características. Porque às vezes o fera, ele resolve 5 questões de funções da linguagem. Aí ele acerta 2, errou 3. Porque essas 3 ele pede o quê? Características. Eu sei quando é a função referencial, quando é uma função conativa, sabe? Você só vai saber se você dominar as características da função. E para dominar, dá uma olhada lá. Primeira, verbos no modo imperativo, tá? Pode agendar aí. Mas acrescente. Verbos também no infinitivo. Acrescenta aí. Verbos no modo imperativo e na forma nominal do infinitivo. Pode acrescentar. Infinitivo. A presença dos pronomes. Normalmente os pronomes que aparecem nesses textos injuntivos, o pronome tu, o pronome você. Destaca aí o você. Destaca aí. E observe o seguinte. O você, ele está se referindo ao leitor. Aí eu pergunto, fera, o leitor, ele está dentro do texto ou ele está fora do texto, do contexto textual? Ele está fora do contexto textual. Então, quando ele diz você quem? Aquela pessoa que está lendo o texto. Se quem fizer a leitura do texto for o João, o referente vai ser João. Se for Maria, Maria. Logo, seja João, seja Maria, seja Eduardo, seja qualquer leitor, está fora do contexto textual. Então, quando se diz você, o autor, ele está querendo atingir exatamente o quê? O leitor. E o você é um elemento coesivo, é um pronome de tratamento, e esse pronome de tratamento nós usamos para pessoas íntimas. Por isso que ele usa nos textos apelativos, na publicidade, como eu falei. Na publicidade, ele foge, ele admite uma linguagem espontânea, uma linguagem coloquial. E o você não é de graça, é intencional, é para ganhar adesão
do leitor. Isso é chamado de deítico. Anota aí. Deítico é um elemento coesivo em que o referente está fora do contexto textual. Então, todas as vezes que você pegar um texto publicitário, tá? Ou dentro de um texto até mesmo dissertativo, que não é de concurso nem de vestibular, mas um texto dissertativo, um artigo de opinião, um outro texto de outro gênero, se aparecer a palavra você, é estratégia do autor. Ele quer ganhar adesão do leitor. Ok? Outra característica, ó, valorização da imagem. Isso é uma característica importante. Dá uma olhada lá. Veja que ele valoriza a imagem aí. Ele coloca o chocolate no centro do texto. Como eu falei, ele está como um referencial importante do texto. E olha as cores, né? Então, a valorização da imagem, ele coloca em primeiro plano aí o produto, no caso o chocolate. A linguagem coloquial, que eu falei que é uma linguagem espontânea, não tem a preocupação com a gramática prescritiva normativa, é outra característica. E uma característica importante é porque essa função ela afeta o psicológico do interlocutor. Ela mexe com o psicológico. Então, se você se depara com uma propaganda dessa daí, vai dar logo vontade aí de consumir o chocolate. Ok? Então, ó, isso é um exemplo da função que? Conativa ou apelativa. Preste atenção. A função apelativa ou conativa não aparece só em textos multimodais. Não. Eles poderão aparecer também. A função poderá aparecer em textos verbais, em textos dissertativos. Ok? Na outra função, essa daqui, ó. Função fática. A função fática, olha lá, a mensagem centrada no canal. Essa imagem aí mostra exatamente o recurso que os interlocutores estão utilizando. Eles estão usando aí o telefone, ok? Então, eles estão se comunicando através do telefone. Então, o telefone, ele é um recurso utilizado para que eles se comuniquem. Então, a função fática, a função fática, o foco do autor não é na mensagem, não é no receptor, não é nele mesmo, não é no referente, no contexto. O foco está no canal de comunicação. A preocupação é o canal de comunicação. Então, quando você faz uma ligação telefônica, né, que é muito raro hoje a gente ligar para alguém, a verdade é essa. A gente usa muito que textos de WhatsApp e às vezes você manda um áudio e é muito difícil você ligar. Mas quando você faz uma ligação, a outra pessoa diz lá, alô, aí a outra responde, alô. Quando existe esse alô, o alô nada mais é do que ela testando o canal de comunicação para saber se se o canal está funcionando, certo? Então, alô é um exemplo da função fática. Quando você vai conversar, você vai participar de uma palestra, presta atenção, e para 1000 pessoas, sua voz apenas certamente não vai atingir o público todo. Então, você vai precisar de uma caixa de som amplificada e um microfone. Então, muitas vezes em shows, você vai a um show e antes existe o teste lá, né? Eles ficam testando lá os equipamentos para saber se estão funcionando. Para na hora do show não dar nada errado. Então, aquele teste que ele faz, não é? Previamente, antes do show, ali ele está usando a função fática. Então, a função fática é quando o autor, não é? Ele destaca o canal de comunicação. Por exemplo, o piloto ele vai solicitar da torre, não é? Exatamente a aterrissagem. Então ele vai usar uma linguagem, não é? E a linguagem que ele utiliza lá, através do rádio de comunicação, é função fática também. Professor, a função fática só aparece em recursos, né? Esses recursos que foram mostrados aqui, através de um rádio de comunicação, através de um telefone. Nós usamos também na linguagem falada. E quem usa bastante, você pode perceber, são professores da função fática. Porque quando a gente fala, quando a gente
normalmente expõe um conteúdo, o professor ele passa um conteúdo, ele dá uma aula expositiva, quando ele explica, normalmente ele diz, entendeu? Quando se diz entendeu, ele está testando também o canal, para saber que se ele falou, você entendeu, você conseguiu entender, compreender. Então, ó, existem também, na linguagem falada, né, alguns vícios de linguagem. E a gente usa também muito o né. Então, toda vez que você usa né, ó, o né é uma característica também aí da função fática, é a função fática. Quando você diz né, é a mesma coisa que você está dizendo. Você está entendendo? Você entendeu? Dá uma olhada lá. Eu coloquei, ó, canal, suporte material ou sensorial através do qual se faz a comunicação, meio utilizado para evitar o sinal de um emissor a um receptor. Então, o canal, o foco está no canal, certo? Se o foco está no canal de comunicação, função fática. Professor, característica dessa função. Essa função aí, ela não vai apresentar característica como apareceu na função apelativa e na função referencial. O que basta você saber que o autor, quando for marcar e dar destaque ao recurso de comunicação, ele está usando a função fática. Ok? Na próxima aula, falaremos da função metalinguística e da função poética. Até mais!